Sabe, quando a gente pensa em orçamento de governo, a primeira imagem que vem à cabeça é, sei lá, uma planilha gigante, cheia de números, né? Mas a verdade é que é muito, muito mais do que isso. É como se fosse a biografia de uma nação. Ali está escrito o passado, o presente e principalmente o futuro dela. E essa história, olha, ela mudou bastante com o tempo. Então, a pergunta de US$ 1 trilhão, literalmente, é essa. Como é que um governo decide onde vai parar cada centavo de uma montanha de dinheiro? Pois é, o orçamento público é, no fim das contas, a resposta oficial para esse desafio gigantesco. Ok, este aqui é o nosso roteiro de hoje. A gente vai fazer uma pequena viagem no tempo dos orçamentos, passar pelo jeito antigo, ver as novas ideias que surgiram, aí a gente chega no modelo atual, fala um pouco da voz do povo nisso tudo e, por fim, entende os superpoderes do orçamento. Vamos lá! Bom, para começar essa jornada, é importante entender uma coisa. A ideia de orçamento não nasceu pronta de uma hora para outra. Ela foi evoluindo, e muito. De uma simples lista de contas a pagar, se transformou na principal ferramenta de planejamento de um país. Olha só que interessante essa linha do tempo. A gente vê que lá em 1215, com a Carta Magna, já existia uma sementinha de controle de gastos. Aí, pulando para o século XX, o que dominava era o orçamento tradicional, bem focado na contabilidade mesmo. Nos anos 50, opa, uma novidade. O foco começa a ir para os resultados. Anos 70, uma ideia mais radical ainda, o orçamento base zero, que questionava tudo. E chegamos aos dias de hoje, com o orçamento programa, que finalmente amarra o planejamento com o dinheiro. É uma baita evolução, né? Do simples controle para uma visão de futuro, de estratégia. Então, vamos começar essa viagem pelo começo, né? Pelo jeito antigo de fazer as coisas. O famoso orçamento tradicional. E essa imagem de dirigir olhando pelo retrovisor é perfeita. Era basicamente isso, tentar guiar um país inteiro olhando só para o que ficou para trás. Então, o que era esse tal de orçamento tradicional? Pensa nele como um grande livro-caixa. A única preocupação era prever quanto ia entrar de dinheiro e autorizar as despesas. O gasto era dividido por tipo, sabe? Tipo, tanto para pessoal, tanto para material de escritório. Ninguém perguntava, tá, mas para quê? O que a gente vai conseguir com isso? A pergunta simplesmente não existia. E aí, claro, os problemas eram óbvios. Primeiro, planejamento. Zero. Não existia. O orçamento de um ano era basicamente o do ano anterior, com um pequeno ajuste aqui e ali. Um processo que o pessoal chama de incrementalismo. Ou seja, o foco era total nos meios, no que se comprava, e não nos fins, no porquê se comprava. E no meio disso tudo, as necessidades reais da população eram simplesmente ignoradas. Essa insatisfação toda com esse modelo engessado, claro, abriu a porta para uma busca por novas ideias. A galera começou a pensar, peraí, tem que ter um jeito mais inteligente de gastar o dinheiro público, não é possível? E o primeiro grande passo nessa direção foi o chamado orçamento de desempenho. A mudança de mentalidade aqui foi sutil, mas gigantesca. Pela primeira vez, a pergunta principal deixou de ser o que a gente compra, para ser o que a gente realiza com o que a gente compra. Em vez de perguntar quanto gastamos em salários de professores, a pergunta passou a ser quantos alunos foram efetivamente alfabetizados. Percebe a diferença? O foco foi para o resultado, para o desempenho. Aí, a coisa ficou ainda mais radical. Surgiu o Orçamento Base Zero, ou OBZ. Imagina só, todo santo ano é como se apertassem o botão de reset. Cada área do governo tinha que justificar seu orçamento inteirinho do zero, como se nunca tivesse recebido um centavo antes. Aquela ideia de sempre foi assim, acabou. Era uma verdadeira faxina financeira anual, onde nada era garantido. O criador dessa técnica, um cara chamado Peter Peher, disse uma coisa que resume tudo. A ideia é que o ônus da prova muda de lado. Agora o gestor é que tem que provar porque que ele merece receber qualquer dinheiro. Essa ideia não ficou só no papel, não. Ela ficou bem famosa quando Jimmy Carter, antes de ser presidente, usou quando era governador da Geórgia. E olha, serviu para dar uma boa sacudida nos gastos que já eram considerados normais. E com toda essa evolução, chegamos ao modelo que é usado hoje no Brasil, o orçamento-programa. E se lá no começo a gente falou do retrovisor, agora a gente pode dizer que o orçamento virou o GPS do governo. E qual é a grande sacada dele? É que ele finalmente consegue conectar as duas pontas que viviam separadas, o planejamento de longo prazo, que é o destino, com o orçamento, que é o combustível para chegar lá. Agora, cada real gasto está amarrado a um programa específico, com objetivos claros, com metas para cumprir. Era a peça que faltava no quebra-cabeça. Essa tabela aqui deixa o contraste bem claro. De um lado, o orçamento tradicional,
totalmente separado do planejamento, focado em comprar insumos e cujo controle era só para ver se o gasto era legal, se estava tudo dentro da lei. Do outro lado, o orçamento-programa, que é o elo entre o plano e a ação. Aqui, o dinheiro vai para alcançar objetivos e a decisão se baseia em análises técnicas. O controle. O controle vai muito além da legalidade. Ele quer saber se o gasto foi eficiente, eficaz, se resolveu o problema de verdade. É uma mudança de mentalidade brutal. Mas olha, seria um erro pensar que o orçamento moderno é só essa coisa técnica feita numa sala fechada em Brasília. Não, ele abriu espaço para uma coisa fundamental, a democracia. Ele pode vir de baixo para cima também. E é aqui que entra o orçamento participativo. É importante entender. Ele não é um outro tipo de orçamento que substitui o orçamento-programa. Nada disso. Ele é uma ferramenta que se soma, que traz a voz das pessoas para dentro do processo. A ideia é que os cidadãos participem diretamente, discutam e ajudem a decidir as prioridades. Tipo, a gente precisa mais de uma escola aqui ou de um posto de saúde ali? Um exemplo brasileiro que ficou famoso no mundo inteiro foi o de Porto Alegre, que realmente deu poder de decisão para a comunidade. Ok. A gente viu toda essa evolução, como o orçamento foi mudando, mas no fim do dia, por que tudo isso importa tanto? É porque todo e qualquer orçamento de governo tem essencialmente 3 funções econômicas gigantescas. Dá para chamar até de 3 superpoderes. O primeiro superpoder é a chamada função alocativa. O que é isso? Bom, de forma simples, o governo usa o orçamento para fornecer bens e serviços que o mercado ou não consegue ou simplesmente não tem interesse em fornecer. Pensa aí, iluminação pública, segurança nacional, grandes obras de infraestrutura. São coisas essenciais que, se dependessem só da iniciativa privada, provavelmente não existiriam ou não chegariam para todo mundo. O segundo superpoder é a função distributiva. Aqui o objetivo é usar o orçamento para tentar reduzir as desigualdades, para buscar uma sociedade mais justa. Como? Através de ferramentas como os impostos progressivos, quem tem mais, paga mais, e claro, através dos programas sociais, do financiamento da saúde e da educação públicas, ou seja, é o orçamento agindo para transferir renda e oportunidades para quem mais precisa. E por fim, o terceiro superpoder, a função estabilizadora. Pensa no orçamento como o painel de controle da economia do país. É a principal ferramenta do governo para manter a estabilidade. Por exemplo, se a economia está em crise, com muito desemprego, o governo pode usar o orçamento para investir mais, gerar empregos. Se a inflação está disparando, ele pode segurar um pouco os gastos para dar uma esfriada nas coisas. É uma alavanca poderosa. Então, no fim das contas, essa foi a jornada. De uma simples lista de compras, o orçamento se transformou no plano de voo de uma nação inteira. Ele deixou de ser um documento contábil para se tornar talvez o documento mais importante de um país. Porque é ali, naquelas linhas, que os valores e as prioridades de uma sociedade se tornam concretos. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, né? Agora, sabendo de todo esse poder que o orçamento tem, o poder de alocar, de distribuir, de estabilizar, a grande questão que fica é: o que deveria ser a prioridade número 1 na hora de decidir onde vai cada centavo?